Nasceu pra ser mestre, músico, cantor, bandeirista, baterista e compositor, artesão, percussionista, leva a vida com amor. Também é eletricista, iluminando a arte, Senhor. Dilcida, tua caminhada nos inspira. Teu carnaval, tua família, tua estrela do mar. Dilcida, tem a batida que nos une. O teu, nosso Clara Nunes, teu dom, tua arte de amar. Nego velho, seresteiro, foi boêmio, sim senhor. Sempre prega a justiça, pois é filho de Xangô. Nego velho, seresteiro, foi boêmio, sim senhor. É inspiração pra raça, ao mostrar o seu valor. Nego velho, seresteiro, foi boêmio, sim senhor. Sempre prega a justiça, pois é filho de Xangô. Nego velho, seresteiro, foi boêmio, sim senhor. É inspiração pra raça, ao mostrar o seu valor. Nasceu pra ser mestre, músico, cantor, bandeirista, baterista e compositor, artesão, percussionista, leva a vida com amor. Também é eletricista. Olá, pessoal. Meu nome é Francisco Acidemar Nunes, conhecido como Tio Cida. Eu sou uma pessoa que gosta muito da cultura africana, que eu chamo de meu povo. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouco de um instrumento que eu conheci nos anos 50, mas que não sabia o fundamento dele. Então eu estou aqui para falar do supapo, que é um instrumento musical, percussão, que foi achado lá por as charqueadas de Pelotas. Mas primeiro eu vou falar de mim, porque depois eu falo do instrumento. Eu, nos anos 50, eu fui a Porto Alegre visitar um irmão meu. E por lá fiquei uns meses lá, até que eles me convidaram para ficar lá, passar o carnaval com eles lá. Tudo bem. Aí eu vi aquele escola de samba ensaiando e me chamou a atenção daquele instrumento que é o supapo. Porque os outros instrumentos, assim, eu era jovem, os outros instrumentos tudo eram tocados com a baqueta assim, e aquele instrumento era com a mão só com a palma da mão assim. E me chamou a atenção, mas era jovem, eu gostava da percussão já, mas aquilo que me chamou a atenção. Aí eu voltar de Porto Alegre, eu tenho uma escola de samba que se chama Estrela do Mar, e aí comecei a confeccionar aquele instrumento que eu já fazia antes de conhecer, eu já fazia, mas até então não sabia o do porquê. Aí passou-se os anos, aí eu fazia o próprio instrumento, fazia para a escola de samba, vendia também para os conjuntos que tocavam carnaval na cidade. E foi indo assim, sem um conhecimento do porquê aquele instrumento era tocado só com a mão. E aí fazia o instrumento, tocava, e depois de um certo tempo eu fui conhecer a história do supapo. Em 2000, ano de 2000, nós fomos convidados para ir a Pelotas, que eu sou diretor num grupo de dança, Clara Nunes. E aí fomos lá dançar, com a convite do diretor na época, que era o Giba Giba, hoje em memória.
E ele nos convidou, ele já conhecia nós pela estrada, aí, então nós fomos. E por lá foi onde eu fiquei conhecendo a história do supapo, do porquê o supapo. O supapo ele foi achado um exemplar nas charqueadas em Pelotas. Uma charqueada lá que parece que estava abandonada, há muitos anos abandonada. E os proprietários lá, naquela época, não davam muita bola, talvez para essas coisas, né? Então apareceu um exemplar do supapo nessa época, que o Giba me passou a contar a história. Aí daquele exemplar eles foram começar a procurar a história do porquê daquele supapo naquela charqueada, naquele momento, naquele lugar lá tão... que foi na época dos escravos, né? Eles trabalharam na charqueada em péssimas condições, porque a maioria não tinha os dedos dos pés, o dedo das mãos por causa do sal, né? Mas tinham que trabalhar, né? Então aquele supapo foi visto como o começo de uma história, de um instrumento que ele não ficou conhecido como um instrumento gaúcho, mas ele ficou conhecido como instrumento na época do povo negro que tocava o seu instrumento nas suas religiões matrizes africanas. Eles tocavam no carnaval, eles tocavam na época da colheita, na época nascia um filho, na época que casavam, na época de aniversário, nas festas deles mesmo. Então, aquele supapo, aliás, o supapo em si, ele servia para esse movimento. E nas escolas de samba, ele servia também como instrumento de percussão, por ele ser bem grave, ele se destacava bastante nas escolas de samba, por causa que os instrumentos eram tudo feitos de materiais também, do mesmo supapo, mas porém o supapo ele tinha uma diferença que ele é totalmente de couro de cavalo, né? E os nossos outros instrumentos são couro de cabrito, inclusive os que eu fiz eram couro de cabrito, porque aqui cavalo é muito difícil, abatimento aqui. E o supapo, ele em si, servia para fazer todo esse movimento. E lá pelos anos 2000 e pouco, mais ou menos por aí, eu comecei a confeccionar ele já com outro conhecimento, já com outro prazer de fazer ele, porque aí eu já sabia da história do supapo. Então, aí nos anos 1912, por aí, eu fiz um projeto, que é o projeto Som da Liberdade. E aí duas senhoras da cidade aí, que gostavam também do meu trabalho, me ajudaram e surgiu um projeto lá para Porto Alegre, por lá, e elas me inscreveram nesse edital. E eu tive sorte de ser contemplado. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a fazer o instrumento e dava oficina para o pessoal aprender a fazer os primeiros passos da confecção até o término do instrumento e começarem a tocar. E aí o Som da Liberdade teve uns quantos anos abastecido pelo Estado. E aí depois terminou o projeto foi terminado, e aí eu segui fazendo, aí dava aula nas escolas, dava aula nos colégios, tudo. E depois veio o colégio, também teve um projeto Mais Educação também,
Aí eu tive a oportunidade de entrar também nesse projeto e ensinar a gurizada também a tocar, a gurizada a confeccionar o seu próprio instrumento. Então eu faço assim, eu confecciono instrumentos de reciclado, eu faço de PVC, eu faço de madeira, eu faço de tábua, enfim, porongo, de bambu, e castanha. E eu vou fazendo meus instrumentos assim, porque eu gosto de confeccionar. Então, como eu dizia antes, o primeiro instrumento foi um pandeiro que a minha mãe me deu, que a minha mãe gostava muito de carnaval, meus pais, minha mãe. E ela me comprou um pandeiro para mim e me deu. E esse pandeiro, ele me acompanhou muitos anos, foi onde eu aprendi a tocar e a ter gosto pela percussão. E depois dali, como diz o outro, eu não podia comprar, né? Então eu tinha que fazer meu instrumento. E aí, até hoje, eu faço porque eu gosto, eu faço porque adoro a fazer, e eu gosto de ensinar a fazer também. Então, a minha trajetória na percussão é essa aí. E hoje, então, eu faço o supapo, assim, quando assim, a pessoa pede mesmo para fazer, por causa que o mercado é muito pouco, por causa que agora ele mais agora é uma história. O supapo hoje ele é um exemplar de história, porque ele já não é mais usado nas escolas de samba, porque ele ficou um instrumento muito grave, então com o movimento das percussão de pele de nylon, ele desaparece muito. Então, ele já nas matrizes africanas também, ele já não é muito usado, porque hoje existe o tambor de corda, como eu faço também, tem as tumbadoras, que tumbadoras são feitas em fábricas, né, mas tem nos terreiros. E então, a gente começa a só ter a história agora, porque é como a gente diz assim, o supapo hoje ele é um grande instrumento, um grande tambor, como é chamado, né, muitos lugares aqui no estado. Então, eu também tenho muito respeito pelo grande tambor também, porque ele faz parte de meus ancestrais. Hoje também ele é história, porque o povo negro das charqueadas também hoje é história. Então assim, a gente vai levando aos poucos, para não ficar muito esquecido. Então a gente, de uma maneira ou de outra, a gente tem que lembrar e contar um pouco da história, porque tem uma biografia, por sinal, muito rica do supapo, existe na Universidade de Pelotas. Então, até por sinal eu ganhei um. E aí o projeto Som da Liberdade faz esse apanhado do supapo. Então hoje eu trouxe aqui um pouco da oficina, da construção do supapo, que eu vou dar uma mostrada para vocês. Só que eu já trouxe quase pronto, por causa que a nossa gravação, né, não ia dar tempo da gente cortar, montar e deixar secar. Eu não consegui, foi couro, por causa que o couro, o pessoal aqui na época não estão abatendo muito, que é o cabrito, então está difícil a gente conseguir. Mas eu tenho uns exemplares prontos, que já foi feito, porque ele também tem as suas medidas, né? Que o supapo, esse que foi achado, ele tem aproximadamente 1,10 m de altura, 60 por 40 de diâmetro. Então,
E aí eu fiz com menos tamanho, porque eu sou pequeno, eu tenho 1,60 m de altura, e 1,10 m para mim tocar fica difícil. E aí os meus que eu faço eu já tenho menos, eu tenho 90, tenho 80, tenho 100, aliás, 1 metro. Então a gente vai fazendo assim conforme o pedido da pessoa que quer aquele instrumento, né? Então eu faço assim, que é muito alto, que é muito baixo, que é mais gordinho, menos gordo. Então a gente faz conforme o cidadão quer. E aí a gente vai fazendo conforme a gente pode e faz. Porque até a tábua, que é a virola, o nome da tábua, é difícil de se encontrar também. Mas eu consegui aí por uma fábrica de Passo Fundo, eu consegui e aí eu trouxe para fazer esse apanhado para os senhores, mais ou menos como é que é feito o supapo, né? Então esse que eu trouxe aqui, ele não tem a medida certa dele, que é o 1,10 m por 60 ou por 40, porque foi um apanhado que eu consegui há pouco, então eu só fiz uma medida que eu vou mostrar mais ou menos como ele é feito, como ele é cortado e como ele é montado. Então aqui eu vou mostrar para vocês. Pode levantar, depois eu corto essa parte. Eu coloco esse coisinho no seu bolso. Por exemplo, aqui a tábua ela é quadrada, então a gente depois faz esse diâmetro aqui nela, que é para poder dar o curvamento nele. Então a gente fecha ele a gente pega um aro, os aros são pequenos, esse aqui é uma encomenda que fizeram para mim, então eu aproveitei para mostrar esse objeto. Então ele vai ficar assim, por exemplo, e aí depois a gente tem a corda. Se a gente não tiver diretamente o aro, a gente pega uma corda, que ela ajuda bastante também a gente confeccionar. Então aqui a gente vai baixando essa corda aqui, ela vai dando forma que a gente precisa. Então ele fica fechado, depois a gente pega uma outra parte da tábua que é para a gente emendar ele. E a emenda vai ficar assim, com esse aqui que está pronto. Ó. Essa aqui é a emenda dele, a gente bota a cola e bota um pedaço de tábua por dentro e cola e começa a pregar ele, que é para ele pegar o seu formato. Depois, esse é o formato que ele fica do supapo, para a gente depois confeccionar. Aí depois que a gente fizer todo esse processo aqui, a gente vai medir 15 centímetros daqui, aqui, que é para a gente fazer um furo, que é para a gente poder botar os puxadores. O que é os puxadores? Os puxadores, dá aquele exemplar, por favor. Então, aí a gente já está com um pronto aqui. Os puxadores seriam esse aqui. Esse puxador aqui, eles estão maior, por causa que eu não consegui puxador original mesmo. Aí eu peguei
esses puxadores aqui são parafusos de brasilite, como a gente chama, e botar nas paredes de brasilite. Então aí vem o couro, que é o couro de cabrito, que eu botei aqui, ele lonqueado, que é para ficar o supapo já, ele está prontinho, esse aqui. Então quer dizer que eu não conseguindo fazer o certo desse aqui, eu fiz esse aqui, e esse aqui, então mostro esse pronto, tá? Por quê? Por causa que me faltou material, a gente não tem material aqui no momento, na nossa cidade, que seria a tábua, a viola, e seria o couro, e os puxadores também. Mas, para vocês verem, são tudo artesanal, né? Os puxadores são de brasilite, essa parte onde segura o puxador aqui é de bicicleta, daquela parte da catraca da bicicleta, da catraca não, do freio da bicicleta. Então a gente faz, são tudo coisas que a gente vai inventando, porque quando a gente não consegue de um jeito, consegue do outro. O puxador aqui também é do próprio aro, ele é puxado também, cortado, furado direitinho, conforme tem que ser, porque é para poder dar a força para poder puxar o couro. Então, esse é o nosso supapo já pronto. Tem mais ali, uns pronto ali também, depois a gente vai ver. E aí que a gente tem agora é aprender a tocar o supapo, porque o supapo, ele é um instrumento, como eu já disse, ele tem grave, médios e agudo. Então, nós, músico, de percussionista, nós temos que saber onde é que está a sonoridade do nosso instrumento, que é para a gente poder tirar fazer um som bonito, fazer um toque bonito, bem destacado, que aí quem está escutando vai ver a diferença que tem o instrumento supapo tocado com a mão e o instrumento tocado com a baqueta, que ele fica mais estridente, tem mais ressonância. E o instrumento supapo tocado com a mão, ele tem menos ressonância, ele é mais baixo. Mas o ritmo dele também é diferente, porque ele é toque totalmente africano. Então a gente tem até o samba, como se diz, o samba gaúcho, ele tocado no supapo, ele é bem diferente também do ritmo de samba que é tocado com uma escola de samba, por exemplo. Então, depois nós vamos fazer uns toques, eu convidar uns amigos que vêm aí junto comigo aí para nós fazer esse apanhado. E nós vamos fazer uns ritmos também e contar mais um pouco do porquê o supapo nós temos aqui no nosso Rio Grande do Sul. E o meu conhecimento com ele foi através do nosso grande amigo, padrinho do projeto Som da Liberdade, que foi em memória o Giba Giba. Então ele foi um grande incentivador também de nós, que ele aqui em Caçapava, aqui no clube mesmo que nós temos agora. Ele muito esteve aqui, muito conversou com nós, muita apresentação ele fez aqui. Então, ele contou bastante história também sobre o nosso instrumento supapo, que hoje eu estou dando uma relembrada aqui, porque, como eu disse, para a gente não esquecer, porque esquecer é rápido, agora se lembrar é um pouco meio difícil. Mas a gente vai indo, vamos chegando lá. Nasceu pra ser mestre, músico, cantor, bandeirista, baterista e compositor, artesão, percussionista, leva a vida com amor, também é eletricista, iluminando a arte, Senhor. Tio Cida, tua caminhada nos inspira, teu carnaval, tua família,
raça a mostrar o seu valor. Nego velho seresteiro, foi boêmio sim senhor, sempre prega a justiça, pois é filho de Xangô. Nego velho seresteiro, foi boêmio sim senhor, é inspiração pra raça a mostrar o seu valor. Nasceu pra ser mestre, músico, cantor, bandeirista, baterista e compositor, artesão, percussionista, leva a vida com amor, também é eletricista. Pois é, então esses são um dos instrumentos que eu faço. São os tambores, são esse aqui um agogô feito de castanha do Pará. Tem tambor aqui feito de PVC, esse aqui. Tem o afoxé também, que é feito, que eu faço. Esse tambor que eu faço também. Tambor de corda que eu faço também são. Esse aqui foi um dos que eu fiz pensando no homem quando ele começou a ter contato com o couro e fazer o seu próprio instrumento. Então, na época, eu imaginei que ele fosse feito assim mesmo, sem puxador, sem corda, simplesmente uns tarugos, que é para segurar o couro. Então, aí depois fiz esse djambe de porongo também. São coisas que eu vou fazendo assim para passar o tempo, porque eu tenho que estar sempre fazendo. Esse aqui é um bumbo legueiro feito de PVC também, feito com muito carinho, porque é um mini bumbo legueiro, é um instrumento também que é das Américas também. Aqui temos também outro afoxé também, feito por mim também, de Lágrimas de Nossa Senhora também. Temos aqui, isso aqui é um coco, eu fiz uma cuíca. Então, ela tem som, tem tudo, direitinho. Até eu gostei, ficou bonita. Então, aí o seguinte, assim, ó, quer dar uma olhadinha para mim? Fazer um ronco aqui depois. Tá? Não, depois eu vou fazer. Tá? E aqui também tem um djambê também feito por mim. Tem o cachixi também, conseguia fazer também. Tem o birimbau também. Tudo são coisas que eu vou fazendo com o tempo, que é para a gente ter um pouco da ideia, um pouco do meu trabalho que eu faço, porque eu tenho que estar sempre fazendo, eu não posso parar. Então temos aqui um sonzinho da cuíca. Então, são coisas que a gente faz assim, sem pretensão, porque o interessante é fazer, ensinarem a tocar. É que eu gosto muito também de fazer o instrumento, ensinar a pessoa a fazer o instrumento, ensinar a tocar, porque tem muitas pessoas que dizem assim para mim, eu não sei fazer, outro diz assim, eu não sei tocar. Aí eu pergunto assim, mas você já tentou alguma vez? Não, porque isso aí, isso assim, isso aqui, não. Então vamos lá. Sempre tem uma primeira vez. O que é uma primeira vez? Vamos ter o contato com o instrumento. O que é o contato? Vamos
pega um instrumento lá, bate do jeito que bem entender, não interessa, né? E aí depois que teve o conhecimento daquele instrumento, tirou o som daquele instrumento, bom, agora vamos explorar ele. O que é explorar? Vamos ver onde é que eu posso tirar um som bonito, onde é que eu posso fazer um som bacana, e também ter o ritmo, ter o compasso, ter a altura de som, dependendo do ambiente, não tocar muito alto, tocar baixo. E se tem 2 ou 3 companheiros, procurar fazer uma harmonia sempre junto, porque não adianta um tocar para um lado, tocar para o outro, tocar para o outro, aí fica uma bagunça musical. Então, a gente sempre procura, quando está ensinando as pessoas, as crianças principalmente, que são muito curiosas, né, porque o instrumento de percussão chama muita atenção das pessoas, porque você pode imaginar o seguinte: você vai passando num lugar assim, você vê qualquer um som, não precisa ser um som de um tambor, mas um som diferente assim, chama a atenção da gente, porque a gente quer saber que som é aquele, que instrumento é aquele, ou qual é aquele som, do que está sendo feito aquele som, que está com a sonorização alta, ou está baixa, ou está grave, ou está média, ou está agudo. Então a gente quer identificar. Por quê? Porque o som chama muita atenção da gente. Porque lá atrás, nos nossos ancestrais, há milênios atrás, a comunicação deles, muitos, era por som. Eles tocavam aquelas árvores ocas no meio da mata, e batiam lá e alguém entendia aquelas batidas lá, ou diziam, ó, fulano está em tal lugar assim, assim, quer dizer, vamos até lá. E aquele som levava a pessoa aonde estava aquele outro indivíduo. Então, o som, ele é muito, muito comunicativo. E o homem também usou o som para caçar, como a cuíca, por exemplo, que a cuíca ela é conhecida hoje como cuíca, mas antes era roncolho. O que era o roncolho? Era 2, 3 pessoas que botavam couro numa árvore daquelas, pegavam um gambito, que seria uma madeira, e botavam no couro e começavam a roncar dentro da selva, né, da mata, e o animal saía para fora da mata porque não sabia que ronco era aquele, né? Então, aí o pessoal ficava mais fácil da caçada, né? Eles só caçavam o necessário, eles não pegavam para matar por matar, não. Eles pegavam o necessário e pronto. Então, isso aí é o som que a gente tem, porque se a gente parar, a gente tem, o nosso coração bate compassadamente, mas ele bate, e a gente tem o som dele. O nosso som também que nós temos também da nossa conversa, o som que a gente larga, assim, o som da palavra. Então, tudo é baseado num som. Então, nós que somos percussionistas, que trabalhamos com som, nós temos que estar sempre procurando a se manter naquele parâmetro que é para não fugir das nossas regras, como se chama, como se diz. Então a gente tem, por exemplo, eu tenho um atabaque, eu tenho um som de corda, eu tenho um supapo também, aqui, esse aqui é feito para a escola de samba também. Tem uns que tocam com uma baqueta, outros tocam com a mão. Tem os tamborim também, tem os afoxé, tem os tambores de corda, tem o berimbau também. O berimbau também é um instrumento de percussão também, porque o berimbau tem 2 notas só. Então a gente tem um monte de percussão que a gente pode executar. Pois é, nós temos o afoxé, que muitos conhecem como nome de argê, mas o nome dele é afoxé. Então ele é tocado assim,
Ele é tocado assim. Ele é tocado assim. Então a gente tem vários momentos que a gente explora o seu instrumento. Dependendo da música, uma valsa, um shot, uma rancheira, um samba, enfim. Aí o cidadão que estiver tocando o afoxé, ele vai saber o momento que ele vai tocar, acompanhar aquela música que está sendo executada. Então eu tenho também uma afoxé pequenininha aqui também, que também a gente tem pouco som, mas é um instrumento também de percussão que a gente faz. Eu tenho também aqui um tambor de corda. Esse aqui ele é feito de PVC também. Ele é muito... Hoje ele substitui o supapo nas religiões matrizes africanas. É o tambor de corda, que ele é tocado também junto com a tabaque, que que é o rum, o rompi e o lê, que são três. Esse aqui é o rum, o rompi é pequeno e o lê é bem grande. Então, é que eu não tenho os outros dois. E aí o tambor de corda, ele é feito também, esse aqui, ele é cor de cavalo, aquele lá é cor de cabrito, esse aqui é cor de cavalo. Pode ver o som dele diferente. Também é muito usado nas matrizes africanas também. O som é um pouquinho diferente. Lá mais grave que esse aqui. Então a gente tem também o agogô. Esse aqui é feito de castanha, que eu fiz, castanha do Pará. Tem também o reco-reco, que se chama macumba. Esse é macumbeiro, mas não é um reco-reco. Então são tudo instrumentos assim, feitos de reciclado, porque ali é um pedaço de bambu que eu achei. Essas castanhas também, eu ganhei a fruta para mim, aí comi a amêndoa e ficou a castanha para mim fazer o meu agogô. Então, nós temos, aliás, eu tenho esses instrumentos bastante, porque a gente gosta, não adianta. Eu gosto de fazer, gosto de ensinar e gosto de tocar também. Eu tenho também esse djembe que eu fiz esse aqui é porongo também, que foi mesmo estilo desse aqui. Também ele tem som, a gente toca, as brincadeiras. Eles estão um pouco desafinados por causa do tempo. O tempo está para chuva. E então o couro em si ele desafina muito. Então a gente tem que estar sempre... no momento que der o ar ficar úmido, ele cede o couro, né? Então a gente faz os instrumentos de couro, porque a gente tem que estar sempre puxando ele. Então a gente puxa de corda, puxa com puxador, puxa esse também de corda também. Esse é de tento, ele era um corda, eu tirei, toquei, botei tento, que fica mais firme, mas em conta, também é um atabaque.
Então esses são os sons que tem os nossos tambores. Então tá, vou fazer uma demonstração agora dos meus instrumentos, feito por mim. Esse aqui, tamborim de mão, como é chamado. O pessoal gosta muito de falar também, chamam de rebolo também. Esse aqui também é feito de PVC. E então, ele é muito usado nas rodas de samba, aí, rodas de pagode, a gurizada aí. Então, esse é um rebolo ou tamborim de mão. E aqui temos tambor de corda também, que é feito, esse aqui é com couro de cavalo. Esse aqui também foi feito para tocar nos terreiros, lugares de matriz africana. Então, e temos também um outro também que a gente faz para também se tocar nos terreiros. Só que esse aqui é com couro de cabrito, ele é mais agudo. E temos também o berimbau. Os berimbau eu não vou tocar porque eu não trouxe o dobrão, que eu botei no bolso e eu acho que no caminho eu perdi. Mas também é um instrumento de percussão, ele tem 2 notas só, e o pessoal toca muito. Ele foi muito tocado também nos terreiros, ele é tocado nas rodas de capoeira. E tem muita gente também que toca, cantando qualquer tipo de música, a gente toca com ele também, o berimbau. A gente cantando sambinha, às vezes está em casa sozinho, pega o berimbau e segue tocando samba e cantando, porque o berimbau ele é um instrumento de percussão também. Então a gente sempre tem a oportunidade de tocar. E esse aqui é um toque-toque. Como eu disse, foi um dos primeiros. A minha imaginação, com a participação do homem, lidando com couro, então a gente começou eu comecei a pensar que fosse assim, né? Talvez seja também, ó. Dá para tocar também, ó. Aí, como eu disse, ele está solto assim por causa do tempo, o tempo está para chuva, né? Então o couro, que é de couro, ele cede bastante no tempo úmido. Tem o djambê aqui, como eu já falei também, couro, ó. Vou dizer que ele está bem desafinado também. Esse aqui é feito de couro de cabrito também. Que o djambê, ele é um instrumento indiano. Então ele foi um instrumento que ele era, como é que diz, o instrumento é tocado por mulheres na Índia, o instrumento de djambê. Então por isso que ele tem esse formato de taça, que é para a mulher não ficar muito exposta com o instrumento na perna. Então ele fica tipo uma taça assim, ó. Por causa que se é um tambor como esse aqui, fica muito exposta e eles não admitem os religiosos da Índia. E tem aqui o bumbo legueiro, como já disse, já fiz, isso foi feito por mim também.
faz. Só que esse é um mini bumbo legueiro. Também a gente... Esse aqui é a afinação dele. A gente puxa para baixo aqui e afina ele. Entendeu? Então são tudo a estratégia da gente para poder fazer o bumbo legueiro. Só que ele não é tocado na perna, ele é tocado do lado. Eu, como não tenho como tocar do lado, tocar na perna mesmo. Esse é o bumbo legueiro. Miniatura. Tem o reco-reco também. Como a gente sabe que esse reco-reco aqui ele é feito de um bambu. E tem o som. Na língua iorubá, ele é chamado de macumba. Então, a pessoa que toca reco-reco é macumbeiro. E aqui tem o afoxé. Também, isso aqui é feito de porongo, feito com lágrimas de Nossa Senhora, que muitos anos atrás, os católicos faziam o rosário dessas continhas. Ainda fazem muitos ainda. Mas é muito difícil hoje. Até de conseguir a frutinha para fazer o afoxé. Aqui temos a matraca também. Isso aqui é um instrumento também que ele é muito usado lá no Nordeste. Nas rodas de coco. E o pessoal também usa muito essa matraca na época para vender no comércio. Então, vai passando na rua, vai tocando. E nos ritmos já afro-brasileiros, tocado assim, ou assim, ou... Também instrumentos de percussão, muito usado também. Esse é um djambê, isso aqui eu ganhei. Esse aqui é feito, porque ele é feito de uma única peça só, de madeira. Esse aqui eu ganhei, faz muito tempo que eu ganhei isso aqui. Então ele é bastante som também, ó. Então, a gente vai indo. Eu tenho o cachixi. O cachixi também ele é muito usado nas matrizes africanas também, nas religiões matrizes africanas. Ele é usado em conjunto, orquestra, é muito usado também. E é a terceira peça do berimbau, é o cachixi. Também faz parte do conjunto, que é o berimbau. O berimbau é a cabaça, que é essa aqui, a verga, a corda, o cachixi, o dobrão, que eu não trouxe, e a baqueta. São os instrumentos que acompanham o berimbau. E essa aqui é uma cuíca que eu fiz. Eu fiz de coco. Esse aqui é um coco, eu agarrei, furei dos dois lados e fiz uma cuíca. E ela tem som.
E aí, então, tem os outros tambores que foram feitos, já foram apresentados. E tem aqui também, esquecendo, o agogô também, ser feito de castanha do Pará. E assim a gente vai levando o nosso conhecimento de tudo que eu sei fazer, faço, sei tocar. E agora já apresentei todos eles. Nasceu pra ser mestre, músico, cantor, bandeirista, baterista e compositor, artesão, percussionista, leva a vida com amor, também é eletricista, iluminando a arte, Senhor. Dilcida, tua caminhada nos inspira, teu carnaval, tua família, tua estrela do mar. Dilcida, tem a batida que nos une, o teu nosso Clara Nunes, teu dom, tua arte de amar. Negro, velho, seresteiro, foi boêmio, sim senhor, sempre prega a justiça, pois é filho de Xangô. Negro, velho, seresteiro, foi boêmio, sim senhor, é inspiração pra raça, ao mostrar o seu valor. Negro, velho, seresteiro, foi boêmio, sim senhor, sempre prega a justiça, pois é filho de Xangô. Negro, velho, seresteiro, foi boêmio, sim senhor, é inspiração pra raça, ao mostrar o seu valor. Nasceu pra ser mestre, músico, cantor, bandeirista, baterista e compositor, artesão, percussionista, leva a vida com amor, também é eletricista. Então agora convidei os amigos meus, Pedro, Felipe, para a gente fazer um som que nós vamos fazer. É um som aqui, o primeiro que nós vamos fazer, o Bamba Quererê, que é um folclore da música gaúcha, mas a música e o ritmo é negro. O Bamba Quererê, ele é uma história contada do povo das charqueadas. Então, foi o senhor que escreveu, Barbosa Lessa, escreveu para o povo negro. Então ela foi... ela fez parte da 8ª canção nativa aqui no Rio Grande do Sul e teve o primeiro lugar na época. Então nós vamos fazer o Bamba Quererê, só o ritmo, por causa que a letra dele, eu sei a letra, mas precisa um coral para poder fazer a letra dele, por causa que é bem complicada a letra, porque música é música de negro mesmo, música preta mesmo. Então nós vamos fazer só um ritmo aqui, depois a gente conta um pouquinho da história do Bamba Quererê. Então ele começa assim.
Então esse é o ritmo do bamba quererê, aqui no sul, que a gente faz. Agora tem também, das matrizes africanas, também tem a participação do nosso supapo, que ele muito fez parte também das matrizes africanas. Claro que hoje não faz mais, por causa, como eu já expliquei, temos o tambor de corda, que ele é mais leve, mais prático. Então, a gente tem mais um ritmo, agora porém mais um pouquinho diferente. Porque os ritmos africanos, eles são 32 ritmos, já pesquisados, mas a gente consegue fazer poucos, porque eles são muito parecidos um com o outro. Então, para a pessoa ter uma noção, ele tem que ter bastante conhecimento de ritmo, que é para poder diferenciar um do outro. Porque se, por exemplo, eu tocar uns 4, 5 ritmos aqui, sem dizer que eu vou trocar, para você eu estou tocando a mesma música, assim, o mesmo, como é que se diz, o mesmo compasso de música, então o mesmo ritmo. Então, por isso que a pessoa tem que ter bastante conhecimento da percussão, porque a percussão em si, ela é muito rica em ritmos. Então a gente tem que saber o ritmo de cada um, o tambor o que faz. Por exemplo, o supapo faz um ritmo, o tamborim de mão faz outro, o tamborim de corda faz outro, o afoxé faz outro. E aí lá, no final, a gente faz, fica um acorde só, assim, dos instrumentos primários, como a gente diz. Aí a pessoa fica se perguntando, como é que fulano toca de um jeito, fulano toca do outro, fulano toca do outro, e depois, finalmente, dá tudo certo. Por quê? É porque os ritmos, eles são considerados o mesmo, por isso que a gente tem que ter bastante conhecimento, que é para diferenciar um do outro. Por exemplo, assim, nós fizemos Bamba Quererê, agora nós vamos fazer uma música de matriz africana, aliás, uma percussão de matriz africana, que é mais ou menos assim. Então esse mais um ritmo também, as matrizes africanas, que a gente faz
através do nosso supapo, que foi muito usado também para esses ritmos. E agora nós temos o samba também, que é um ritmo samba rio-grandense, como é chamado. E a gente também, o supapo fazia parte, nessa época, desse samba. Apesar que ele existe até hoje, mas agora já só com percussões diferentes, já um andamento mais acelerado também, que é o samba rio-grandense. Então ele é considerado também pelos nossos pesquisadores que o supapo era o instrumento principal desse samba, que seria mais ou menos assim. Então esse também era mais um ritmo aqui do sul, do nosso Rio Grande do Sul. E também tem, agora no ritmo também, que foi feito também com supapo na época também, que é o ritmo do maculelê, também uma dança de capoeira, que é muito bem dançada, e o ritmo também foi feito pelo supapo na época, que ele estava em todas. Hoje ele está um pouco esquecido, como eu disse, já está virando história, mas tem muitas pessoas e muitos cidadãos por aí, inclusive lá em Pelotas, o projeto Cabobu continua a fazer o instrumento e ensinar as pessoas a tocar. E eu aqui com o Som da Liberdade também continuo a fazer e continuo ensinando o pessoal a tocar o instrumento que é o nosso supapo, o nosso grande tambor. Esse tambor, quando a gente pega ele para tocar a primeira vez, ele pode ter 2, 3, 4, 5 anos já pronto, mas toda vez que a gente for pegar ele para tocar, a gente tem que pedir licença para começar a tocar. Aí a pessoa pergunta, mas pedir licença por quê? Porque para nós, nosso povo negro, ele é um grande tambor. Então ele significa muita coisa nas matrizes africanas. Ele representa o carnaval, ele representa toda uma vida do nosso povo negro aqui no sul, principalmente nas charqueadas, onde foram achados o exemplar, como eu já disse. E então a gente tem que ter todo esse respeito por ele, porque ele é o nosso grande tambor, do nosso povo negro aqui do sul. Como tem em outros municípios por aí, outros estados, cada um tem o seu legado sobre a sua percussão. E nós aqui no sul temos o nosso supapo. Então, eu vou fazer o bamba quererê, aliás, bamba quererê não, maculelê,
também que é um ritmo de capoeira, que o pessoal dança até... Ele é dançado com uns bastão, o pessoal dança ele batendo bastão, mas também faz parte da indumentária do nosso supapo, nosso grande tambor. Então esse é o ritmo do maculelê também, que foi tocado também muitos anos por esse grande tambor. E também nós temos também mais uns ritmos do nosso folclore gaúcho. E nós vamos fazer mais um ritmo aqui de nagô, que é da capoeira também, faz parte do nosso grande tambor também. Esse também é mais um ritmo que é tocado também, foi tocado no nosso, e é tocado no nosso grande tambor. Você sabia que existe uma história do Brasil? Troquei. Você sabia que existe uma história do povo negro sem o Brasil? Mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para futuras gerações, que o que eu aprendi de percussão, que eu estou ensinando, é para ficar, porque o povo negro, nunca ninguém parou para escrever muitas coisas, muita história do nosso povo. Então ela sempre foi contada de pai para filho, de boca em boca, assim. Então muita coisa já se perdeu, muita coisa ainda tem. E se a gente não fizer uma lembrança, não tiver uma lembrança desse nosso passado, do nosso povo, vai se perder tudo. Aí nós vamos ficar um povo sem história. E a nossa história é muito linda, é muito rica. A nossa história
tudo que existe no Brasil de cultura, tudo é cultura do povo negro. Claro que vieram outras culturas depois, mas a maioria das culturas é tudo do povo negro. O que eu quero dizer? Quero dizer muita coisa. Que procurem a saber do seu avô, da sua avó, do seu tio. Como é que foi o povo negro aqui em Caçapava, ou no estado, no Brasil? Porque tem muitas pessoas que sabem e não contam de medo. Tem medo que a gente vai ter uma reação, ou que a gente vai cobrar, ou que a gente vai denunciar, entende? Eu fiz uma pesquisa, até continuo pesquisando sobre o nosso povo. Eu já cheguei em pessoas que fizeram essa pergunta. Aí disseram assim, não, mas o meu pai não teve escravo, meus avós não tiveram escravo, nós viemos depois, mas claro, veio os filhos depois, né? Mas para trás eles não sabem. Ou sabem e não querem contar. É como eu digo, tem medo. Porque o nosso povo, eu principalmente aqui, a minha avó, pelas minhas contas, pela minha idade, pela idade da minha mãe, a minha avó era escrava. Ela foi uma das que foi abolicionista pela Lei Áurea. Entende? Então, eu creio que tem muita gente ainda em Caçapava que são netos de escravos, mas não sabem, outros sabem e não admitem, porque aqui tem pessoas que gostam de ter contato com o passado do povo negro aqui, e tem outras que não querem nem lembrar. Então eu sou uma das pessoas que vou buscar, e eu quero saber de onde é que eu vim. Então não custa eu perguntar para um, perguntar para outro, perguntar para outro. Outros me dizem assim, seu fulano sabe. Aí eu vou lá no seu fulano e digo assim, não, mas lá não era assim, era assim. Então eu estou fazendo essa pesquisa e vou continuar. Inclusive já comecei até a escrever a minha biografia, para deixar escrito muita coisa boa que eu aprendi, muita coisa boa que eu quero aprender ainda mais, e pedir também ao jovem que dê continuidade no nosso grande tambor, que é o Supapo, que procure a conhecer a história dele, que tenham a biografia, existe em Pelotas, né? Na faculdade de Pelotas. Então, e aprender a fazer o seu próprio instrumento de percussão, porque a percussão, como eu já disse, foi um dos primeiros atos de comunicação do povo negro na sua mãe África, né? Então, por isso que até hoje a gente... Todos os ritmos que existirem no mundo, todos eles nasceram na África. Então, tem muita gente que diz assim, por causa que o rock and roll é americano. Não, o rock and roll é música negra. O tango aqui na Argentina é música negra. Entende? Mas é que foi adaptada, claro, porque o negro não tinha condições, não tinha... Na época, né, da escravidão, ele era apenas o objeto, né, de trabalho, e não tinha acesso a nada, né? Então, muitos se apoderaram já dos nossos ritmos, entende? E muitos outros ritmos que existem por aí também, samba também. Muitos dizem que o samba é brasileiro. Sim, o samba é brasileiro, porque foi pesquisado aqui no Brasil,
e muitos acharam bastante evidências do ritmo de samba nas congadas, no Dia de Reis, aquelas festas lá do Nordeste que tem para lá, Bahia, por lá. Então, o axé também, tudo são ritmos, e xexá também são ritmos também do nosso povo africano, né? E muitos outros ritmos que existem por aí, que na verdade aqui no sul, por exemplo, o único ritmo que não é, que é do sul mesmo, que eu conheço, que eu até vi falar e pesquisei, é o vaneirão, porque o resto tudo é emprestado. O shot não é do Rio Grande do Sul, a rancheira não é, o chamamé também não é, enfim, é só a mazurca também não é, daqui do sul, é só esse outro ritmo que eu falei. Então, assim, por isso que eu digo assim, vamos pesquisar, não custa a gente aprender. E eu estou aí para ensinar também, porque o que eu aprendi de graça, eu ensino de graça também. Não é só na base de valores, claro, valores é sempre bem-vindo, mas não tem problema. Eu vou lá, ensino a tocar, ensino a fazer seu próprio instrumento. E eu, agora, no momento de terminar essa pandemia por aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente voltar às atividades de novo, eu vou continuar com o meu projeto Som da Liberdade, que é um projeto que eu fui premiado em 2018, né? Fui premiado Culturas Nacional, né? No Diário Oficial de Brasília saiu o nome do Francisco Acidemar Nunes, premiado nas culturas populares. Então, quer dizer que isso aí para mim, a minha família, é uma baita honra. E as pessoas que me rodeiam, né? As pessoas que me querem bem também, eu reparto esse prêmio, esse reconhecimento. Então, por isso que eu digo, aprender não ocupa lugar. O saber não ocupa lugar. Vamos aproveitar, vamos se dispor de alguns minutos para nós aprender. Se você não aprender a tocar instrumento de percussão, aprende instrumento de sopro, um instrumento de corda, um instrumento de tecla, enfim. E tudo é ritmo, né? Tudo é o compasso do nosso coração, que é o nosso principal compasso, que é 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então é isso aí. Obrigado.